Olá, uma noite abençoada, ou se você estiver chegando em outro momento, que seja uma manhã, uma tarde, o tempo que for, que esse momento seja um momento muito especial do nosso encontro. Você que está chegando aqui, sei que não está chegando por acaso, então sinta-se bem-vindo a esse espaço preparado com muito carinho pela espiritualidade para o nosso encontro. Peço para você que imagine que nesse momento você desliga do mundo lá de fora, né? Procura abandonar tudo aquilo que está desconectando você de você mesmo e imagina que você está entrando numa linda roda, né? Que estamos todos em algum lugar bem gostoso da natureza e que nós estamos juntando energias para o nosso processo de autoconhecimento, autotransformação e autocura. E uns oferecendo aos outros uma energia de suporte, de amor, de ajuda. A gente tem como orientação da espiritualidade ferramenta a água, se você quiser usar, deixa ela disponível aí para você ou para outras pessoas, sempre quando tiver mais de uma, identificar qual que é para quem e mentalizar aquilo que você deseja, tá? Lembra sempre se é para saúde física, mental, emocional. E a orientação para tomar é pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Se você sentir vontade ou intuição de tomar mais vezes, pode tomar, né? Sempre lembrando que quando ela estiver mais ou menos lá num terço, você volta a completar e mentaliza novamente aquilo que você deseja, e essa água vai estar sendo mantida, sustentada, atualizada conforme a sua necessidade. Então, vamos lá fazer a nossa oração, a nossa vibração, para começar esse nosso encontro numa energia bem gostosa. Nesse momento, elevamos o nosso coração a Deus, a Jesus, toda a equipe da ABE, da espiritualidade, que forma essa egrégora tão linda. Nós unimos em amor, desejando que o nosso encontro seja um encontro de luz, de paz, de amor, para o bem nosso e de todas as pessoas, que possamos ser ferramentas de ajuda para a nossa própria autotransformação e para tudo aquilo que o Mestre Jesus desejar que seja conduzido a partir desse nosso encontro. Abrimos o nosso coração agora em gratidão profunda por esse momento de encontro, por essas energias maravilhosas, tendo a certeza de que já estamos sendo guiados, conduzidos e orientados. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, vamos começar lembrando que nós estamos aí na reta final da nossa campanha de Natal e até o dia 15 vocês podem estar levando lá no Centro Alvorada Nova, que está aqui o endereço na Bela Vista 461, brinquedos para ajudar na distribuição de brinquedos e doces, tá? Tem também sugestão aí de doces, que a gente vai estar montando pacotinhos que serão entregues para os bairros Ferradura Mirim e Parque Manchester. Então, lembra de colaborar, aquecer o coraçãozinho dessas crianças e mais ainda o nosso, porque quando a gente distribui um pouco daquilo que a gente recebe, aquilo se multiplica em alegria, em paz, em amor. Então, vamos todos aí colaborar. E aí a gente entra no nosso tema de hoje, que é mais uma das nossas reflexões sobre a série Trabalhando Sentimentos e Frequências pela escala de Hawkins. E só lembrando que se você ainda não assistiu nenhum da série e não entender direito o que a gente está falando, mesmo assim dá para acompanhar, tá? Mas se você tiver mais curiosidade de entender quem é o Hawkins, como é que ele montou essa tabela, como funciona, o primeiro em que eu falo da vergonha, que está lá no nosso YouTube, vai lá, assiste, entende direitinho, porque se a gente toda vez for retomar, daí fica muito extenso.
Então, hoje nós vamos falar sobre a frequência da razão, que é uma frequência que orienta como nós podemos caminhar. Então, falando um pouquinho da razão, a razão está ligada à ideia do pensamento abstrato, lógico, científico. É o mundo da medicina, da ciência, da educação, da filosofia, da psicologia, todas as formas de pensamento organizado, né, das ciências exatas, aquilo que permite a estruturação e a compreensão da realidade. Ele vai favorecer análise, pesquisa, busca de dados e informações para resolver problemas e para aprimorar a vida. Então, aqui, vamos olhar um pouquinho na nossa tabela. Lembra, a gente começou lá embaixo, na vergonha, onde a energia estava toda contraída e nós estávamos na vida de uma forma vitimada e pouco potente, porque a gente estava desconectado da nossa verdadeira força. E a gente está vindo, compreendendo e expandindo. Quanto mais a gente se expande, mais a gente encontra potência, capacidade de realização, saúde, felicidade, alegria, etc. Lembrando sempre que a gente nunca está fixamente em nenhuma dessas frequências, a gente oscila, né? Mesmo as pessoas que nem, por exemplo, hoje a gente está falando da razão, que é uma das qualidades das pessoas, por exemplo, quem vive nessa frequência, né? São as grandes mentes, os prêmios Nobel da Paz. Então, essas pessoas vivem apoiadas na razão e num nível muito grande de clareza e percepção da realidade. Mas mesmo essas pessoas, elas oscilam lidando com todas essas frequências dentro de si. O importante é que, por exemplo, a pessoa que tem a razão, que é o que nós estamos conversando hoje, ela vai se utilizar da razão para mergulhar e compreender, né, aquilo que a gente está fazendo agora, o que é a vergonha, o que é a culpa, o que é a apatia, como a gente sai disso. É justamente a razão, né, esse veículo que a gente está usando agora para fazer compreensão e, com isso, a gente se libertar de restrições, a gente fazer boas escolhas, construir coisas. Então, é uma frequência e é o exercício de uma capacidade que nós temos na nossa condição superior, por ter consciência, por ter inteligência. Né? Então, a razão não é só o exercício da inteligência, tá? É o exercício da inteligência em grande escala e abertura. Então, exige da gente expansão de consciência. Olha como ela é expandida. Então, qual que é a limitação da razão? Já vamos começar por aí. A limitação dela é que a razão em si sozinha, nossa mente humana, ela não consegue acessar a verdade não linear, não dual dos níveis superiores espirituais. Então, por exemplo, o amor, a alegria, a paz, que são frequências mais altas ainda, elas não estão acessíveis para a razão. E essas frequências mais altas, elas precisam de uma experiência direta. Né? Uma vez perguntaram para Jung, você acredita em Deus? E o Jung respondeu, não, eu sei Deus. Essa fala do Jung fala dessa limitação da razão. Não é que a razão dele fez ele concluir que Deus existe. Na verdade, o que aconteceu foi que ele sentia, ele percebia com qualidades superiores a presença e a existência de Deus. Muitas coisas não vão fazer sentido no mundo se a gente estiver apenas apoiado na razão. Mas a razão é uma ferramenta linda, porque sem ela a gente, na verdade, se perde. Né? A própria doutrina espírita fala que a fé precisa ser raciocinada. A gente tem que usar a razão, tem que usar o bom senso, o equilíbrio, que senão também a gente se perde na mediunidade, na paranormalidade, nas percepções sutis. Então a razão, ela é maravilhosa e ela é uma ferramenta linda, mas ela pode se transformar num obstáculo. E aqui tem uma fala do Hawkins nos alertando sobre isso. A razão em si mesma é o principal obstáculo para a ascensão à consciência pura,
pois a razão não consegue acessar a própria fonte. Então, a consciência, que é o que está por trás da razão, né? A razão não consegue acessar essa força. Pensa numa lanterna e na luz que é emitida, e que quando passa e vai lá, manifesta realidades. A consciência é a luz que emerge da lanterna. Aquilo que ela toca e ilumina lá na frente é o que a razão percebe. Então, com a razão, a gente não dá conta de identificar a consciência pura, a realidade divina. A gente tem que abrir mão da razão e dar um salto para além. É isso que nos alerta o Hawkins. E aqui vamos olhar naquela tabelinha que a gente veio subindo, lembra? Olha aqui, nós estamos agora, quando a gente entra no nível da razão, naquela frequência que ele calibrou como 400. Então, na nossa última conversa, nós falamos sobre aceitação, né? E ela estava em 350. Aqui a gente já dá um salto, a gente se eleva compreendendo as coisas de uma perspectiva superior, olhando com mais clareza. E quando a gente alcança essa visão mais alta da razão, né, a boa razão, a gente consegue encontrar uma emoção que é a compreensão. Mas a compreensão não é racional? Não. A compreensão nasce da razão. Mas sabe quando você faz aquele que na verdade é o entendimento que gera uma largueza que reverbera em todo o seu ser. Isso é compreensão. Na compreensão você traz para dentro de si um entendimento que transforma você, né? E continuando, a visão de vida é de significação. Né? A vida tem um significado, eu entendo o significado da vida, eu procuro o significado da vida, eu vou atrás disso, né? E eu tenho uma visão de Deus aqui na razão, que é de Deus como alguém sábio, alguém que tem sabedoria, aquele que consegue usar bem a razão, entende e percebe o divino como aquele que clareia e cria coisas como uma percepção superior. E é um processo que é de abstração. Então, essa razão, ela exige a gente desenvolver qualidades, né, que vão saindo do óbvio. Você vai para abstrações cada vez maiores e compreende coisas que exigem da gente o não apego ao excessivamente material. Então, você vai fazer uma compreensão a respeito das condições físicas do ar. Né? Como é que pega? Como é que mede o ar? Né? Não, você vai para uma abstração. No nível emocional também, a gente faz sempre um exercício de abstrair e tentar entender coisas que só fazem sentido se a gente exercita aspectos superiores da nossa mente. Esse exercício amplia também a nossa consciência. E tem um lado bom, né? E tem o lado que a gente tem que superar. Vamos falar um pouquinho mais disso. Outra coisa muito importante da razão que gera a compreensão, aquele ahá que eu falei, né, é que estas compreensões, quando elas nascem de uma visão, uma perspectiva clara, elas são chaves de cura de traumas profundos, né? Eu trabalho muito com isso, inclusive trabalho com regressão à vida intrauterina, à infância, em que muitas vezes a pessoa guarda condições traumáticas muito severas, né? Como é o caso da síndrome do pânico, por exemplo. E a pessoa não sabe explicar por quê, mas ela sente um medo terrível, uma sensação de que vai morrer, e ela tem toda uma série de disfunções, muitas vezes tendo que ser medicada para ter algum equilíbrio e funcionalidade. E, de repente, a gente ilumina um evento que aconteceu lá na vida intrauterina ou na primeira infância, e a gente consegue iluminar isso com a clareza do adulto hoje, com a compreensão hoje do que significou aquele evento. E a pessoa passa por uma grande liberação, uma grande sensação de que então agora fez sentido.
E às vezes coisas muito mais simples, né? Eu tive lá na minha adolescência uma experiência que eu não consigo resolver, sempre que eu volto nela, eu me sinto angustiada, mas de repente eu leio algo, leio um livro, assisto uma palestra, escuto uma fala e aquilo faz sentido de um novo jeito para mim. E aí toda aquela condição triste, angustiada, revoltada, se dissolve, porque agora eu compreendi. Então a razão tem essa capacidade de nos orientar de um jeito muito bom no nosso processo de autocura, né? Mesmo a nossa doença, a gente tem um entendimento da função do adoecer, para que eu estou adoecendo, o que a vida quer me trazer de oportunidade de crescimento? Essa compreensão pode me ajudar a ter aceitação, ter paz e colaborar para uma transformação grande da minha condição, me levando para um estado de maior saúde. E aqui mais uma fala que aprofunda esse entendimento, né, do intelecto e da razão, né? O intelecto é o grande servente do nosso ego. Então, a gente tem sempre que lembrar que a razão, com todo o seu brilho, ela se opõe à iluminação, né? A iluminação é aquele estado em que a gente acende e vê e percebe a realidade de uma maneira muito ampla, muito totalitária, né? E se opõe à iluminação justamente porque a razão não consegue transcender a dualidade do pensamento. Nosso pensamento está sempre assim, mas isso é certo ou é errado? Isso é bom ou é mal? É meu ou é dele? Sou eu ou somos nós? Né? O nosso pensamento tende a ficar preso nessa dualidade. E a realidade precisa, para ela ser alcançada na amplitude do que ela precisa de uma transcendência dessa dualidade. Tem uma frase do Rami que eu gosto muito, né? Para além do certo e errado existe um lugar. Eu me encontrarei com você lá. Então, quando a gente consegue ir para esse lugar, para além do certo e errado, não que eu deixe de perceber o certo e errado, mas eu não fico aprisionado nele, né? O certo e errado é um lugar da mente julgadora. Jesus tinha dito para a gente, abra mão do julgamento, comece a perceber as coisas com uma atitude inspirada e amorosa. Então vamos lá, como é que faz a transição da razão para o amor? E o amor é a próxima frequência, tá? Então acima da razão a gente vai para o amor. Então, usar a razão para investigar as crenças limitantes e as emoções de baixa frequência, como eu falei lá no começo. Mas liberar ao invés de fixar no estar certo. Então, a nossa tendência, quando a gente começa a trazer, olha, entendi, nossa, olha que legal, é que a gente se apega aos entendimentos e tem tendência a querer estar certo. Então, agora é o meu pensamento. Ah, eu entendi, eu vou convencer o outro, eu vou exportar essa ideia para todo mundo. Então, quando a gente se fixa no racional, a gente se perde da validade dessa ferramenta. Ela é útil para a gente olhar, compreender, fazer a liberação e depois soltar a razão e ir em frente, né? E aí até coloquei essa frasezinha aqui para a gente se lembrar dessa necessidade do salto. Essa frase que é tão provocadora e ao mesmo tempo muito sábia, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Por que ela é tão útil? Porque quem quer ter razão no sentido é a minha razão, eu sou dono da verdade, é o ego. E quando a gente quer ter a razão, a gente, na verdade, não está usando da razão como um lugar de percepção que liberta. A gente está usando da razão como um lugar de poder para o ego que se sente impotente. Né? Então, só lembrando disso, nós estamos aqui chegando no fim do ano, as discussões de família, cada um querendo defender seu ponto de vista, cada um querendo ter razão. Então, vamos lembrar, gente, né? Lembra dessa diquinha. A minha razão, meu ponto de vista
Na verdade, não é o importante, né? O importante é quem eu sou, o importante é o amor que brilha em mim, o importante é aquilo que eu escolho distribuir, compartilhar, né? E abrir mão do ter razão, na verdade, é sinal de sabedoria, né? Então, aqui mais um jeito da gente entender, ó, a razão que vibra 400 estuda o mundo. O amor que vibra 500 percebe o mundo. Por quê? Porque aqui a gente dá um salto e não julga. É bom, é ruim, é escuro, é claro, é para cá, é para lá, de direita, é de esquerda, é a favor disso, é a favor daquilo. Isso é razão. O amor inclui. O amor deseja o bem para tudo, percebe o bem em tudo, né? E percebe algo que a razão não consegue perceber. Então, sinal prático da mudança, de que a gente está fazendo essa transição de olhar a razão e se utilizar dela como um lugar de crescer, mas não ficar aprisionada nela. A transição ocorre quando o foco passa de analisar e julgar o mundo para perdoar, incluir e servir a vida. Olha o exemplo aí do nosso mestre Jesus, de todos os grandes mestres que passaram aqui, Chico Xavier, Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, seja para o Oriente, para o Ocidente, seja do budismo, do cristianismo, do hinduísmo, os grandes mestres saíram do analisar e julgar para entrar nesse lugar do perdoar, incluir, servir, amar. E é o recado mais importante do Mestre Jesus, é o amor. Amar a si e amar ao próximo e, acima de tudo, Deus. Então, vamos lá treinar um pouquinho e praticar esses ensinamentos de Hawkins. Então, uma dica, tá? A gente vai usar a mente e a razão para a gente poder crescer, tá? Então, há inúmeras formas disso, eu quis trazer uma rapidinho só para a gente praticar, porque eu gosto de praticar com vocês. Então, um exemplo, né? Vamos investigar com a razão as nossas crenças, aquelas mais arraigadas, aquelas que prendem e mantêm a vida estagnada? Então, perguntas para a gente fazer que vai ajudar a gente questionar os limites da nossa crença. Então, qual a prova real para essa crença que eu tenho? Ela é universalmente verdadeira? Será que alguém pensa diferente? Será que alguém acha outra coisa? Essa pessoa que acha outra coisa, que justificativa ela tem? Que ideias ela tem? Eu posso me abrir para considerar? Né? Uma coisa muito interessante, a gente sempre brinca assim, por exemplo, quando a pessoa está com vergonha, lembra lá que eu falei? Faça a prova real. Nossa, eu estou morrendo de vergonha porque eu fiz isso. Mas será que qualquer pessoa no seu lugar sentiria vergonha disso? Né? É uma forma da gente lidar com a crença. Voltando ainda naquela crença, né? Como seria a minha vida se eu abandonasse essa crença? Se eu não pensasse mais assim? Né? Como seria? Ao fazer esses exercícios, esses são só alguns exemplos de perguntas. Mas ao questionar as nossas crenças, a gente começa, por exemplo, a flexibilizar e abrir espaço. Então, vamos lá dar um exemplo mais concreto agora. Então, vamos pensar nessa crença, um exemplo, que é muito comum, diga-se de passagem. Tenho que me esforçar muito para conseguir o que eu quero. Está ligado à frequência do desejo e do orgulho. Né? Por quê? Desejo do eu quero, né? Aquilo que eu desejo, e do orgulho, eu que tenho que me esforçar, eu que tenho que conseguir, é para que eu me fortaleça, para que o meu ego se sinta capaz de ter realizado isto. É uma crença. Então vamos lá fazer alguns exercícios. E se eu parasse de forçar e começasse a permitir? Qual seria a diferença? Então, eu tenho que me esforçar muito. Então, se eu me esforço muito, eu estou fazendo pressão contra. Se ao invés de eu fazer pressão contra,
eu trabalhasse uma permissão profunda para que aquilo que eu desejo surja, se abra e venha para mim. Faz sentido? Faz sentido? Onde isso se aplica a mim ou não? Né? Esse é um exercício da razão. Outra pergunta: o que eu estou me impedindo de receber por causa do apego ao esforço? Olha que interessante essa pergunta. Às vezes eu acredito tanto que o esforço é necessário que eu posso estar fechando portas para que coisas venham de um jeito mais leve para a minha vida. E aqui já trago também uma própria reflexão sobre aquilo que a gente aprendeu aí, né, acompanhando as ideias do Hawkins. A diferença entre força, que é esse esforço linear, em que eu vou lá e me esforço, com poder espiritual, que é quando eu me alinho com a minha verdade profunda e eu me conecto com o tempo, com o jeito intuitivo e eu permito que flua com a aceitação do processo. Né? Então, olha que bonito a gente já fazendo aí algumas reflexões. Fica como uma sugestão, mas vai valer para qualquer outra crença, né? Vai lá, pega a crença e conversa racionalmente, tentando descaroçá-la, até que ela perca aderência para você. Então, recapitulando para a gente finalizar, né? A razão é um salto evolutivo, uma ferramenta poderosa para cura. Mas a meta final do autoconhecimento é usá-la para nos levar a um lugar de amor incondicional e paz. Vamos usar essa ferramenta para tirar as traves do nosso caminho, para pensar boas escolhas, para checar, ver se aquilo que a gente intui, que a gente ouve alguém dizer, se aquilo tem razão, não tem razão, se é propositado ou não é. Vamos pensar, né? Vamos usar isso a nosso favor. Mas lembrar de não deixar essa razão estar aprisionada pelo ego. Né? Usá-la para autotransformação, para quebra de paradigmas, para compreensão profunda daquilo que a gente tem estagnado, mas aí uma hora a gente tem que abrir mão da razão linear e dar um salto para a intuição, para o amor, para o servir, para a comunhão. Joia? Muito bem. E aí a gente vai fechando por enquanto a nossa reflexão de hoje e vamos para uma rápida vibração que durante esse momento eu vou colocar aqui uma música gostosa para gente. A espiritualidade que já veio trabalhando com a gente vai aprofundar um pouquinho esse trabalho. Então, como o nosso propósito aqui é autocura, né, esse é um momento que a gente se abre. Abre para que os benfeitores, nosso anjo da guarda, nossa família espiritual e essa equipe linda que trabalha assistindo, né, o Dr. Bezerra de Menezes, Jesus, no trabalho de autocura, de autotransformação que nós fazemos. Lembra sempre que quem cura somos nós. A espiritualidade nos assiste, ela nos inspira, nos orienta, media recursos, mas somos nós lá dentro que compreendemos, escolhemos, recebemos e mudamos. Então eu convido você a fazer uma respiração profunda, solta o ar bem devagar. E sintoniza com Deus dentro de você. É Ele quem tem as chaves que abrem as portas da sua harmonização, da sua equilibração, da sua cura, da sua paz. E neste momento, se conecte intencionalmente
com ele. Mentalize aquilo que você anseia, deseja. Mentalize também o quanto você já é grato por tudo que vem recebendo. Converse com Deus do seu jeitinho. Permita que nesse momento as equipes espirituais trabalhem no seu campo energético, na água que você deixou, na sua casa, no seu espaço de trabalho. Que nesse momento, intuições boas, bons pensamentos, boas ideias sejam sopradas ao seu coração, tanto sobre o seu processo interior, sua reforma íntima, como também a respeito da sua saúde ou dos seus desafios do dia a dia, os seus desafios de relacionamento. Permita-se ser intuído, guiado, inspirado. Que bom. Muito bom. Enquanto essa equipe tão linda continua trabalhando, vamos nos unir a eles também, oferecendo boas energias, nosso amor, que sejamos nesse momento canais de paz, de alegria, de esperança. Que você se junte nessa corrente tão linda, oferecendo ao planeta energias de cura, gratidão, harmonia e paz. Se você também tiver alguém que você deseja nesse momento vibrar, orar, pedir a intercessão da equipe espiritual, esse é um bom momento. Que toda essa energia que geramos juntas possa ser conduzida e orientada pela equipe espiritual, que seja utilizada nos trabalhos da casa, na assistência que continua mesmo após o trabalho presencial, e que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes possa distribuí-la. E somos imensamente gratos pela presença, pelas presenças, pelo amor, pela paz. Amado Mestre Jesus, somos gratos pelo que se derrama aqui. Gratos por esse ano, gratos por todos os aprendizados, pela energia linda que reverbera desse grupo. Somos gratos pelo que acertamos e pelo que falhamos. Eu sou grato pela presença de cada um de vocês,
grata por poder ter passado mais um ano junto, né? Que esse é o nosso último encontro do ano. Então, eu desejo de coração que esse período que a gente não vai estar se vendo, que nós nos mantenhamos conectados nesse amor superior de Jesus, de Dr. Bezerra, da equipe da BE. Aproveito para desejar para vocês um Natal maravilhoso, cheio de paz, um ano novo, cheio de inspiração e luz, e que a gente permaneça vibrando, escolhendo, crescendo e amando. Que nesse Natal Jesus brilhe mais vivo e renascido no nosso coração, e que aquela inocência linda possa fazer ressurgir em nós mais esperança para um ano novo de verdade, novo de valores, de escolhas, de amor e de cuidado. Minha gratidão profunda e até o ano que vem.